Olá pessoal, tudo bem? Estamos voltando com os nossos vídeos aqui na internet, lá no nosso YouTube, nosso canalzinho ótimo para pasta americana. Vamos lá. Aqui eu tenho um aplique de safari para brigadeiro, então vou ensinar vocês a fazerem esse jipe maravilhoso, tá bom? Vamos lá. Vamos começar a fazer a nossa modelagem do jipe, tá? Aqui a gente já vai começar abrindo a pasta, é uma pasta de verde musgo, tá? A gente vai pegar um pedaço bom, que dê pra você trabalhar. Vamos fazer uma bolinha pra tirar totalmente a rachadura dele, tá? Um cilindro, e vamos colocar aqui. Aqui eu dou uma achatadinha pra gente abrir um pouquinho com o nosso rolinho, tá bom? Aqui, ó. Ele tem que ficar mais ou menos nessa espessura mesmo, tá? Não muito grossa, não muito fina, é somente pra gente colocar em cima do brigadeiro. Aqui ele vai ter 4 centímetros por 3. Então, a gente já vai começar cortando na parte de baixo para facilitar a nossa vida. Cortamos reto aqui, reto, para já ficar bem mais fácil pra gente trabalhar, tá? Aqui eu vou contar meio centímetro. Meio centímetro corto. E o meio centímetro eu corto aqui também. E eu vou tirar pra cima, tá? Depois eu vou deixar um desenho pra vocês do jipe que fica aqui pra servir de guia, tá bom? E aí, nós vamos tirar aqui, ó, 1 centímetro. Então, ficou assim. Aqui eu gosto de diminuir um pouquinho pra não ficar tão largão. Porque senão fica muito largo e aí fica um jipe mais feinho, vamos dizer assim. Mas vamos lá, vamos continuar. Aqui a gente dá uma leve achatadinha aqui, ó. Só pra ficar mais arredondado, tá? Tira as marcações que ficou, para não ficar bem inclinado, né? Deixamos eles aqui. Vamos lá. Deixa ele de lado um pouquinho. Aqui eu tenho uma pasta branca. Solvo bem ela. Eu vou abrir. Não tão fino e nem tão grosso também, tá? Esse aqui vai ser o nosso retrovisor, vamos dizer assim. Aqui, só para servir de guia para mim, tá? Eu vou cortar nessa parte de cima e eu vou medir aqui, ó, bem aonde tá o nosso corte, certo? E eu vou contar 1 centímetro, só isso. Retiro todas as pastas, o nosso guia do carrinho. E aqui eu também diminuo um pouquinho nas laterais, tá? E um pouquinho na parte de cima, somente para ficar bem retinho mesmo. A gente vai de novo pegar aquela pastinha verde. Eu sempre solvo bem a pasta para não ficar rachada a hora que eu abrir, tá? Então, seja bem maleável a pasta para ficar bem certinho lá, ficar bem lisinha, tá? Aqui eu também abro ela não tão grossa e nem tão fina, eu coloco em cima para servir de guia para mim. E eu vou cortar 1 centímetro, bem, 1 centímetro não, 1 milímetro, né? Bem acima do branco, ó, só para ficar aquela bordinha, tá? A bordinha que é do retrovisor, ó. Certo? Aqui, eu gosto de dar uma puxadinha para baixo, só para ficar aquele bem marcadinho, essa voltinha aqui. Essa parte a gente corta. Corta. E aí, a gente vai colar ela aqui em cima. Vamos colar ela aqui em cima, tá? Vou dar mais uma cortadinha aqui pra não ficar tão desigual. Pronto.
Vamos passar aquela colinha nossa de CMC aqui e vamos encaixar o nosso retrovisor aqui, certo? Vamos deixar ele de ladinho aqui e vamos abrir novamente uma pastinha branca. Eu não gosto de deixar ela já aberta porque ela resseca bastante, tá? Por isso que eu abro toda vez. Então aqui, ó, só para ter um guia para mim, eu vou direcionar aqui. Eu vou colocar bem na onde tá essa parte, tá? Bem onde tá o risco aqui, ó. Aqui. Faço o risco reto. Opa. E eu vou cortar meio centímetro. Bem, e vamos medir ali, tá? Eu sempre corto assim, mas depois eu acabo tirando, ó. Porque ele tem que ficar bem certinho aqui, ó. Ele tem que ficar uma parte meio centímetro aqui e meio aqui, tá? Então, aqui, ó, eu tiro bem essa parte aqui da lateral. Tiro aqui e tiro uma outra partezinha aqui, que ele tem que ficar um quadradinho bem certinho aqui, ó. Que ele vai servir de para-choque pra mim. De para-choque não, na verdade é a frente do Jeep, né? Com essa estequinha aqui, ó, eu gosto de pegar e dar uma empurradinha e encaixar ela no lugar certinho. Onde eu encontro isso? Eu compro em loja de manicure. Então, é esterilizado, só uso para modelagem, tá? E aí a gente vai encaixando aqui certinho. Aquela pastinha que a gente abriu, ó, vou pegar ela novamente. Vou cortar reto aqui. E eu vou cortar bem pequenininho. Tá vendo? Não dá nem meio centímetro. Isso, a gente vai cortar e vai colar ela aqui. Como eu abri a pastinha agora, nem precisa de colinha de CMC, ela mesma adere já na outra pasta, tá? Aqui eu tiro essa parte, tiro o outro excesso. E ajeito bem certinho aqui. Com uma pastinha amarela, bem pequenininha, a gente vai fazer os faróis daqui. Bem pequenininho, não dá nem pra pesar, tá? Vou até diminuir um pouquinho mais, pra não ficar tão grosseiro ali. Pressiono um pouquinho e colo lá. Pressiono um pouquinho e colo no outro lado, tá bom? Agora a gente vai pra rodinha, pra depois a gente já finalizar ele aqui em cima. A rodinha, eu tenho meia grama, tá? Ela é bem pequenininha, é 0,5 gramas, tá bom? Eu vou fazer uma bolinha, solva bem pra não ficar rachado, pra não aparecer na sua modelagem. Eu vou fazer uma bolinha, pressiono, faz uma minhoquinha, não muito grande, que tenha no máximo 1 centímetro, tá bom? E aí corta ao meio. Cortou ao meio, a gente vai colar ela aqui, mas virado a pontinha que ficou redondinha pra baixo, tá? Pra ficar como se fosse uma rodinha mesmo, ó. Passa a colinha e vem aqui e colo a rodinha. Outra. Aqui eu senti que ele tá um pouco mais espaçado, então eu vou retirar a bolinha e eu vou cortar um pouquinho mais, ó. Tá? Pra ele ficar mais quadradinho, porque o Jeep, ele é mais quadradinho. Ele não é um carro, digamos, comprido, espaçoso, né? Ele é mais compacto, assim, mais quadradinho. Vamos lá. Aqui. Na parte superior,
A gente vai passar uma colinha aqui, ó, em volta. Vamos fazer uma minhoquinha bem fininha pra gente colar aqui pra dar acabamento, tá? Para dar o acabamento da parte superior. Então, a gente coloca aqui, ó, com a ajuda da estequinha. Vamos ajudando a colar. E fica um acabamento bem bonitinho aqui, tá? Certo? É uma modelagem que a gente consegue dar valor no nosso doce e isso valoriza muito, né? A nossa modelagem, o doce, e fica muito bonitinho no brigadeiro. Então aqui, ó, a gente vai fazer. Isso aqui não dá nem 0,3 gramas, vamos colocar aqui nesse parâmetro. Aqui a gente corta, ó, vamos cortar aqui, que ficou uma pontinha, tá vendo? E a gente vai cortar o outro lado, ó, pra ficar 2 retrovisor. Então a gente bem cola aqui. Os dois lados. Aqui, eu também tenho uma outra estequinha, ó, que também é de loja de manicure, tá? Aqui a gente pressiona, pressiona e pressiona, só pra ficar as marcações mesmo. Dá uma ajeitadinha, porque desceu um pouquinho, com um pincel bem fininho, bem fininho. A gente vai usar corante preto para fazer o volante, os 2 risquinhos do vidro, para fazer o risco daqui de dentro e a placa. Certo? E assim a gente terminou a nossa modelagem. Ó, vocês podem perceber que esse aqui tá um pouquinho maior. A gente pode mudar? Pode mudar. Pode diminuir em cima, pode diminuir embaixo, fica ao critério. Mas já tem uma base de como fazer um aplique para colocar no brigadeiro. Espero que gostem e que curte o vídeo, se inscreva no canal, compartilha, pra gente ter um pouco mais de vídeos aqui no nosso canal ensinando a vocês a fazer uma modelagem bem bonitinha. Até breve!